Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje, o nosso vídeo de hoje. É muito bom estarmos aqui, graças a Deus, estarmos aqui juntos. Que você possa ir entrando e ficando à vontade aqui junto com a gente, que realmente é um prazer enorme estar aqui podendo compartilhar com vocês um pouco da palavra de Deus, um pouco daquilo que Deus tem colocado em nossos corações nesses dias que têm sido bem complicados, mas nós estamos aqui juntos para podermos aprender algumas coisas que precisamos vivenciar todos os dias de nossas vidas. Então, vamos nessa. Eu quero pedir para você prestar muita atenção àquilo que vai ser dito aqui, porque é muito importante a gente entender isso que eu vou falar para você aqui agora. E uma das coisas que eu tenho percebido juntamente com o Senhor é justamente sobre a vida cristã. E quando a gente pensa em vida cristã, a gente pensa logo que a gente está falando de proibições, a gente está falando de regras, a gente está falando de leis, a gente está falando de coisas impostas para a gente externamente falando. E o que eu quero falar com vocês hoje é justamente sobre essa palavra que traz muitos sentidos para a gente. A palavra vida, ela vai trazer alguns sentidos no original. Boa noite, Nutri, seja bem-vinda. Então, no original grego, hebraico, vai trazer alguns sentidos, mas eu quero ir um pouco mais superficial hoje com vocês. E a palavra vida, ela traz dois sentidos para a gente. Paz, minha irmã. Então, a palavra vida, ela vai trazer dois sentidos para a gente hoje que eu quero que você entenda. O primeiro deles é justamente sobre a existência. Quando a gente fala assim, olha, a vida do mundo ou a vida de um animal, ela vem decorrente de um início, de um meio e de um fim. A gente diz que a pessoa está viva quando ela respira, quando o coração dela bate, e ela morre quando termina a vida dela. Mas eu não quero frisar sobre vida como um tempo vivido. Eu quero trazer para vocês o sentido de vida como modo de viver. A maneira como você e eu vivemos a vida cristã. E um dos aspectos que eu quero trazer hoje aqui para a gente meditar e pensar um pouco sobre vida cristã é justamente sobre algo que não pode faltar para todo o cristão. E isso é muito importante que a gente entenda. Isso é a base, isso é o alicerce, isso é essencial para que você possa se considerar uma pessoa cristã, para que você possa se considerar uma pessoa que é filho e filha de Deus. Mas antes de você chegar nesse aspecto, você tem que entender uma coisa. A Bíblia diz que nós somos justificados mediante a fé. E em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 38, vai dizer o seguinte para a gente: que o justo, ele viverá pela e através da fé. Observe a palavra justo aqui, traz o sentido de uma pessoa que foi justificada pela palavra de Deus. A palavra justo, ele viverá pela fé, diz o seguinte, que a pessoa, ela creu em Jesus. Só que uma das coisas que a gente tem que prestar atenção é que muitos acham que porque eles aceitaram a Jesus dentro de uma comunidade cristã, seja ela igreja, seja ela em um grupo entre amigos, em uma live ou uma reunião em casa. Eu sei que por conta da pandemia a gente não tem mais reuniões em casa, mas existem lives que as pessoas fazem nas suas casas, né, para poder falar da palavra de Deus. E muita gente pensa assim, porque eu aceitei a Jesus no altar, porque eu aceitei a Jesus em um momento da minha vida, eu já sou cristão.
Deixa eu dizer algo para vocês. Quando você aceitou a Jesus, na realidade você recebeu a salvação através da fé. Só que a questão aqui é que nós estamos falando de alguém que é salvo, amém? Você pode ser salvo porque você aceitou a Jesus. Mas a questão que eu quero dizer aqui é justamente sobre vida como modo de viver. A carta aos Hebreus, os autores estão falando que o justo, ele viverá pela fé. Viver pela fé significa um processo no qual o ser humano precisa todos os dias. Modo de viver traz o sentido de costume, entende? Aquilo que você tem como hábito em sua vida. Se você parar para pensar bem, todos os dias você acorda pela manhã e precisa escovar os dentes. Você foi ensinado desde a sua infância, todos os dias escovar o dente, tomar o seu banho, tomar o seu café, o seu almoço, a sua janta. Então a Bíblia está trazendo o sentido para a gente de quê? De que o justo viver pela fé é algo natural. Não é algo forçado, não é algo que você tem que se lembrar para fazer. Sabe? Todos os dias eu acordo pela manhã e eu escovo o dente, já é natural meu isso. Tomar banho todos os dias, se alimentar é algo natural. Então quando a gente fala de modo de viver, a gente fala de hábito, a gente fala de costume, a gente fala de uma maneira que o cristão tem que entender. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por que é que a Bíblia diz isso? Porque a fé é o fundamento, é o que fundamenta a vida de um cristão, é o que solidifica a vida daquele que crê em Jesus. Observe algo aqui. A fé é o firme fundamento, Hebreus capítulo 11, versículo 1, das coisas que se esperam e a certeza de coisas que eu não vejo. Sabe, eu ficava me indagando justamente sobre essa questão. A gente pensa assim, poxa, legal, é bonito ouvir falar as pessoas falando sobre fé. Mas a base sólida de uma vida cristã não tem outra forma de viver. O mundo vive pelos 5 sentidos, mas o cristão ele precisa entender isso. A vida dele tem que estar baseada na fé. Por quê? Porque ele foi justificado. E se eu entendo que eu fui justificado, eu tenho que seguir o padrão natural da nova criatura. O padrão natural de ser a nova criatura, que é viver pela fé. Se você parar para conversar com qualquer pessoa hoje em dia, você vai ver as pessoas falando de coisas terrenas, tudo bem. Mas se algo acontece que interrompe um processo na vida delas, claro, obviamente que nós somos seres humanos, nós vamos sentir quando algo de ruim acontece com a gente. Mas a vida do justo, amados, é pela fé, ou seja, é natural para você, sabe o quê? Acreditar que algo existe mesmo eu não vendo, nem tocando, nem apalpando aquilo fisicamente. A Bíblia é toda pautada nisso. Sabe, eu vou dizer algo para vocês. Deus, ele não tem fé. Jesus, ele não tem fé. O Espírito Santo, ele não tem fé. Deus, Jesus e o Espírito Santo, ele é a fé. Jesus é a fé. Porque Jesus, ele é a palavra viva e encarnada. Isso nós temos que atentar por quê? Porque, amados, existe um alerta que a nossa vida hoje precisa estar pautada na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o que vai gerar fé em nosso coração. Sabe de uma coisa? A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé lhe vem por ouvir. E esse ouvir é o ouvir a mensagem de Cristo Jesus, é o ouvir a palavra de Deus. Você precisa crer no invisível. A exemplo disso em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 2, os hebreus vão dizer o seguinte para a gente, que é pela fé que eu entendo
que as coisas e o universo foi criado daquilo que não se vê. Foi criado do invisível. Olha que coisa maravilhosa, que exemplo maravilhoso e claro. Jesus ele traz tanto sentido quando você para pensar nisso. Sobre que a nossa vida precisa estar pautada, firmada na palavra de Deus, sabe por quê? Porque nem eu nem você sabe o que vai acontecer amanhã. E esse amanhã, amados, pode acontecer tantas coisas ruins nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, que se você não tiver sua vida pautada na fé, como disse o próprio Jesus em Mateus, que aquele que ouve a minha palavra e a pratica é comparado a um homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha, que vem o vento, que vem a chuva, que vem os rios transbordam, bate contra aquela casa, mas ela não cai. Por quê, amados? Porque está firmada na rocha. Ela está firmada. Amados, eu digo isso para vocês de todo o meu coração, por meio do Espírito Santo. A gente, hoje, o brasileiro tem mania de dizer a casa vai cair. Mas nós, como cristãos, temos que viver uma vida onde a casa não pode cair. Aonde o financeiro não pode ser mais importante que a palavra de Deus. Aonde a roupa que eu uso não pode ser mais importante que a palavra de Deus. Aonde o meu corpo, aonde a minha vida... Amados, a sua vida precisa estar pautada na palavra. Por que eu estou dizendo isso para vocês também, amados? Porque hoje em dia você vai conversar com pessoas ao seu redor. Elas vão ter teorias, elas vão ter conhecimento de coisas que podem fazer sentido e te tirar justamente da palavra de Deus. Se você estiver pautado em um tapete, e esse tapete, amados, pode ser conceitos e teorias e verdades, amados, que outra pessoa pode te convencer do contrário e puxar o seu tapete e você cair no chão. Mas se você estiver pautado na rocha ou pautado na palavra de Deus, amados, deixa eu dizer algo para vocês, um alerta aqui para mim e para você. Muito cuidado com quem você para conversar e ouvir. Porque a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Olha o que Deus está falando. Estamos falando aqui de modo de viver, de costume, de hábito, de algo que é natural para você. E quando você para conversar com pessoas que têm uma ideia, que fazem até sentido, mas te tira daquilo que a palavra de Deus diz, amados, não deixe isso acontecer com você. Quantas pessoas você conhece e eu conheço que um dia já foram cristãos e depois, por causa de conceitos, de ideias, de doutrinas, de um conhecimento que o homem traz, por mais que esteja baseado em alguma história hebraica do grego lá do fundo, vai lá atrás, por mais que faça sentido, amados, deixa eu dizer algo para vocês. Jesus, ele disse algo que é muito importante para mim e para você. Jesus, ele chegou e começou a falar para os discípulos e para os judeus: comam da minha carne e bebam do meu sangue, porque são vida para vocês. E os judeus não entendiam isso, eles achavam que estavam de canibalismo, de beber o sangue físico e real. Eles estavam sendo literais. Mas sabe o que Jesus fala em João capítulo 6, versículo 63? A palavra que eu vos digo são espírito e são vida. A carne não aproveita para absolutamente nada. Ele está dizendo, a carne não serve para nada. Ouça o que eu digo para vocês. É como se ele dissesse o seguinte: as minhas palavras são espírito que dão vida. Amados, Deus não está falando de vida física, não. Ele está falando de uma vida interior no qual Ele mesmo vai dizer, daquele que crê nele, no seu interior fluirão rios de águas vivas. As águas vivas fluem do nosso interior, amados. É do nosso coração, é do nosso homem interior. E se a nossa vida não estiver pautada na palavra, pautada naquilo que a Bíblia diz, amados, acredite no que eu vou dizer para vocês. Deus, ele é maravilhoso. Ele está dizendo para mim aqui, ó, que aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Sabe o que significa? Aquilo que você mais valoriza
é aquilo que aonde o seu coração foi posto. Amados, a palavra de Deus, ela diz que não coloque sua confiança nas coisas dessa terra. Coloca sua confiança em Deus. Coloca sua confiança na palavra de Deus. Ouça só. Ouça bem o que eu estou dizendo para você. Hoje existem muitas vozes, muitas doutrinas. Hoje existem muitos ensinamentos. Eu passei esse período de tempo agora da minha vida sem ouvir ninguém. E foi necessário para eu limpar, sabe, o canal que desce a palavra, que desce a revelação, para eu receber uma revelação pura, para eu receber uma revelação aonde sem interferências de outras palavras de pessoas. E nós precisamos entender uma coisa, amados. Sem a palavra de Deus, não tem como você dizer que você é cristão. Não tem como eu dizer para você que eu creio em Jesus, eu sou cristão porque eu aceitei um dia, mas a minha vida hoje não condiz com aquilo que Jesus me ensinou. Jesus disse orar sem cessar, Jesus disse meditar na palavra de Deus. A palavra de Deus é clara quanto a isso. Em Salmos capítulo 1, a palavra de Deus diz o quê? Aquele que medita na lei de Deus de dia e de noite será comparado a uma árvore plantada em meio a ribeiros das águas, aonde a sua folha não murcha, e o seu fruto ele dará no seu próprio tempo. Amados, pode vir torrente, pode vir rios, podem vir seca, pode vir tudo isso. Mas se você estiver firmado na palavra de Deus com todos... amados, Jesus ele disse, amai a Deus. A palavra de Deus ela fala, ame a Deus com toda a sua mente, com todo o seu coração, com toda a sua força. Porque, amados, por mais que eu tenha um emprego hoje, por mais que tudo pareça estabilizado em minha vida, amados, a vida terrena, ela é instável, é como pisar, é como estar em cima de uma areia. A sua confiança precisa estar na palavra de Deus, porque se ela não estiver na palavra de Deus, você vai cair. Você vai dizer que Deus não é real, você vai dizer que Deus não existe, você vai dizer que nada, a palavra de Deus é mentirosa porque eu estou passando por dificuldade. Deus não disse que nós não íamos passar por dificuldades. Deus, amados, a palavra de Deus está se cumprindo tão fortemente. Ele disse, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo porque eu venci o mundo. Ele está dizendo, eu já venci por vocês. A única coisa que você precisa fazer é confiar em mim, na minha palavra, mesmo quando vier as tribulações, mesmo quando vier a seca, mesmo quando as coisas não estiverem nada bem. Ei! Sabe qual é o nosso maior problema, amados? É confiar na nossa própria força e alegria nessa terra, das coisas que a gente tem aqui. A Bíblia diz que nós somos como forasteiros nesse mundo. Você está aqui como forasteiro, você está aqui, cristão, para ser luz e sal para essa terra, para trazer uma esperança na qual está acima das coisas dessa terra, que está acima do que você pode ver. A nossa confiança não pode estar, amados, nas coisas dessa terra, entende? Pessoas são decepcionáveis, pessoas vão te decepcionar. As pessoas vão gerar em você desconfiança, vão te trair, vão te magoar, vão te ofender. São pessoas. E aí coloca a sua confiança na palavra de Deus. Amados, mas quantas vezes eu me peguei pensando nisso? De onde vem fé, Senhor? O Senhor fala tanto, as pessoas falam tanto de fé, amados. Mas fé em quê? Fé em quê? Fé em quê? A Bíblia é o nosso fundamento. A Bíblia é a nossa rocha. A palavra de Deus precisa estar entranhada no seu ser, como, amados, como o sangue que corre nas suas veias. É a palavra de Deus correndo em você. Nós não podemos deixar que esse mundo interfira na nossa crença. Amados, pelo amor de Deus. Esse é o nosso cuidado hoje em dia. Hoje em dia você ouve muitas coisas, eu acabei de dizer isso para vocês. Tudo que a gente precisa, amados, é permanecer. Permanece. Porque o galardão, a recompensa, como disse Paulo, batalhe a boa batalha da fé. Combati o bom combate, terminei a minha carreira.
Paulo mesmo diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que todas as coisas são essas que ele pode, amados: passar por fome, passar por nudez, passar por perigo, passar por espada, por naufrágio, ameaças de morte. Isso é tão sério. Às vezes a gente não para pensar nessas coisas. A gente acha que é só ir para a igreja, a gente acha que é só estar congregando, feliz da vida, louvando. Amados, vida cristã é vida de fé. A maior parte do tempo que você passa em sua casa, a maior parte do tempo que você passa, amados, é no seu dia a dia, não é na igreja. Igreja é fácil você ser cristão, dizer que é cristão. Começou o culto, louvou, ouve uma palavra, aleluia, vou para casa, mas e na sua casa? Mas enquanto bate na sua porta a solidão, quando a tristeza vem, quando a angústia vem, quando a falta de alguma coisa vem, quando você queria ter algo na vida e não tem. Hoje em dia a rede social é cheio de investidas, sabe? De coisas que às vezes podem te confundir muito com aquilo que a palavra de Deus fala. Eu quero que você entenda algo aqui. Conquiste, corra atrás, vá em frente. Mas coloque a sua confiança em Deus, coloque a sua fé em Deus, na palavra de Deus. Eu aprendi uma coisa vivendo com o Senhor. É que a prosperidade ela vem quando eu estou no centro da vontade de Deus. Quando eu entendo que eu nasci. Quando eu entendo que a minha vida foi feita para ser luz nessa terra, para fazer algo para Deus, e eu descubro o que foi. Amados, somente Deus pode dizer para você para que foi que você nasceu. Somente Deus pode dizer para você por que você está aqui. Por que você está aqui? Deus pode usar de tantas maneiras no seu trabalho, na sua casa. Sabe, amados, hoje a minha confiança e a sua confiança tem que estar na palavra de Deus. Você tem que olhar para Jesus. Você tem que olhar para Ele. Porque hoje você está empregado, amanhã pode não estar. Hoje você tem o que comer, amanhã você pode não ter. Deus nos livre de isso acontecer. Mas escuta o que eu vou te dizer. Cara, as notícias estão aí para todo mundo ver. Sabe, eu vou dizer um conselho para você. Foque na palavra de Deus. Foque em Jesus. Não existe nada melhor do que você viver a sua vida baseada na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, como disse Jesus em capítulo 6 de João, no versículo 63, a carne para nada aproveita. Mas as palavras que eu digo para vocês, elas são espírito e são vida. No mundo vocês vão ter aflições, no mundo vocês vão passar dificuldades, no mundo vocês vão passar por muitas coisas, amados, mas tenham bom ânimo, não desanimem, olhem para Jesus, olhem para Ele, busquem a Ele, foquem nele e não deixe mais nada abalar vocês. Amém, amados? Glória a Deus. É isso que eu vim falar hoje na live de hoje. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa trazer clareza ao seu coração e à sua mente. Porque o Senhor, Ele quer que você vença essa corrida. Ele quer que você alcance aquilo que você nasceu para alcançar. E você não pode olhar horizontal. Você tem que olhar na vertical. Olhar para Ele. Olha para o Senhor Jesus. A vida cristã é uma vida baseada na fé. E lembre-se que a fé é acreditar naquilo que não existe para pegar, mas eu creio que ele é real. Eu creio que ele existe. Mesmo não tendo aqui nas minhas mãos, eu creio que é real. Amém, amados? Glória a Deus. Eu quero agradecer a você por estar aqui hoje juntamente comigo, ouvindo essa palavra. Creio que Deus falou com você assim como falou comigo antes, falou comigo agora. E é isso aí, pessoal. Até a próxima, hein? Na próxima estaremos juntos mais uma vez aqui
para estarmos sendo edificados pelo Espírito Santo de Deus, porque Ele é real. Então, galera, muito obrigado. Tenha um ótimo final de sábado, um ótimo domingo, um ótimo final de semana. Que Deus abençoe vocês. Um forte abraço e até a próxima, hein? Valeu, galera. Valeu, Riba. Valeu, Nutrical. Muito bom estar aqui com vocês. Suzy. É isso aí, Suzy. A palavra de Deus deve ser proteína que nos alimenta e junto com o DNA e o RNA gera vida. É isso aí. Glória a Deus. É maravilhoso, realmente. Nutre demais o nosso espírito. É bom demais, galera. Um abraço para todos vocês. Deus abençoe, galera. Tchau, tchau.